Santo Deus, Deus Santo, Deus amado, Deus Todo-Poderoso. Nesse momento, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Estamos juntos, Pai, em teu santo nome. Nesse momento, Senhor, nós estamos aqui, Pai, para te apresentar, meu Deus, o prefeito dessa cidade nas tuas santas mãos. Pai, toma, Pai, vai cuidando, Pai, dessa cidade, meu Deus. Pai, que amanhã, meu Deus, o shopping vai estar aberto, meu Deus, academia, muitas coisas, tudo aberto, Senhor. Que o Senhor possa estar assim, Pai, em providência, meu Deus, livrando, meu Deus. Pai, que esse vírus não venha se espalhar mais, Senhor, que ele vai caindo por terra no nome de Jesus. Pai, toma, Senhor, cada um nas tuas santas mãos, Senhor, esses governantes, meu Deus. Pai, toma os vereadores, o prefeito, meu Deus. Pai, os deputados, Pai, o Senado, meu Deus. Toma, meu Deus, o presidente, Pai, do nosso Brasil nas tuas santas mãos, Senhor. Governantes, Senhor, o governo da Bahia, Pai. E cada um, Senhor, cada um coração desse, Pai, o Senhor possa estar tratando, meu Deus, para que eles venham, meu Deus, fazer tudo, meu Deus, a coisa certa, Pai. Oh, Deus, nesse momento, meu Deus, nós estamos, Pai, só te pedindo, porque confiamos no Senhor. Confiamos, Pai, que nas orações, que sabemos que quando a gente ora, o Senhor nos ouve, Pai. Então, nesse momento, é momento de nós clamar o teu santo nome, Pai. E por muitos, Senhor, o Senhor sabe, meu Deus, que nesse momento eles estão, meu Deus, com esse vírus, Pai, que o Senhor possa colocar nas tuas mãos, Senhor, em cada um, Pai, livrando, meu Deus. Pai, que nessa cidade, Pai, não venha, meu Deus, resplandecer mais esse vírus, meu Deus, que venha caindo por terra no nome de Jesus. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos alegres, Pai, com tudo que já foi feito aqui até agora, as orações, meu Deus, o clamor, os pedidos de oração e por tudo, Pai. Mas nesse momento, meu Deus, nós também precisamos, Pai, ouvir a palavra do Senhor. Pai, fala conosco, Pai, nesse momento, meu Deus, através da Tua palavra, usando o pastor Marcelo agora nesse momento, Senhor, para que venha falar os nossos corações, Senhor. Pai, que a gente venha, meu Deus, a cada dia, meu Deus, aprender mais da Tua palavra, Senhor. Mesmo que sendo, Pai, por internet, pode ser pelo for, meu Deus, mas é a palavra do Senhor nos nossos corações. E nós somos gratos porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Porque o Senhor mesmo fala, quando se encontra 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor se faz presente. Então, muito obrigado por tudo e obrigado por esses momentos maravilhosos que nós estamos na presença do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos amados, nós estamos falando sobre a excelência do serviço cristão. E como foi relembrado também aqui, nós temos o estudo do Evangelho de João. E na semana passada, nós cantamos um hino que fala assim: à beira-mar, o Senhor Jesus alimentou a imensa multidão. E a nossa oração, como bem disse o nosso irmão Zé Raimundo, é a mesma, né? Para que o Senhor esteja nos alimentando através da sua palavra. Então vamos cantar o nosso hino, o hino de número 352, se não me engano. Hora bendita. Enquanto ao Salvador teu livro lê. Amém, louvado seja o Senhor. Já oramos a oração de iluminação. Então, sem muitas delongas, meus irmãos, eu quero convidá-los para que abrimos a palavra do Senhor na primeira epístola de Paulo
a Timóteo, estamos tratando todo esse capítulo 4 e hoje nós iremos continuar no versículo 6. Para quem está sem Bíblia, pode passar aí, Gabi. O texto já está projetado aqui. Ainda está aí. Aí. 1 Timóteo, capítulo 4, somente o versículo 6. Então, nós iremos relembrar, para quem chegou agora, né, o ponto em que paramos, e também trabalhar hoje a expressão palavra da fé. O que significa essa expressão no nosso texto? Então, eu vou ler aqui juntamente com Keila, os irmãos leem aí também em voz audível. 1 Timóteo 4, versículo 6, leiamos. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Que o Senhor assim aplique em nosso coração a leitura da sua santa palavra. Irmãos amados, na semana retrasada nós já vimos algo sobre esse capítulo 4, trabalhamos as características da apostasia, na verdade foi no domingo dia 5, né? Então, para quem não sabe, nosso estudo ele também está sendo gravado e nós iremos compartilhá-lo lá no YouTube. Então, quem chegou agora, por exemplo, pode aí rever essa série de estudos desse capítulo 4 de Timóteo. E por que nós estamos falando sobre o serviço? Porque nesse texto vai falar exatamente para sermos bom ministro de Cristo. Aí o texto diz, versículo 6, expondo estas coisas. Que coisas são essas? Versículos de 1 a 5 responde. E foi exatamente essa nossa meditação no domingo, dia 5/7, né? Já estamos acabando o mês de julho. No início desse mês, nós vimos sobre as características da apostasia. Depois, nós vimos do versículo 6, a primeira parte diz, serás bom ministro. A palavra ministro, como nós já vimos, tem a ver com a palavra diáconos. Inclusive, foi nesse dia que nós celebramos também o dia do diácono. Não sei se os irmãos lembram, né? Mas nós falamos sobre o diácono. E ali nós vimos a necessidade desse ministério. Que ministério? De expor, de falar da palavra de Deus, a urgência desse ministério e a responsabilidade. Poucas pessoas acabam assumindo esse ministério de expor a palavra, de realmente exortar diante da apostasia, porque realmente o texto vai nos dizer que muitas pessoas apostatarão a fé. Veja aí no versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. E realmente são poucos os líderes que falam dessas pessoas que literalmente estão abandonando, deixando esta fé. Depois nós falamos, na semana passada, inclusive o último estudo, que foi sobre o alimento. E aí relembramos, viu, Presbítero Paulo, sobre a lição da dieta espiritual. E Cassinha, que acertou, né? A gente falou que para fazer uma dieta você tem que fazer duas coisas. Primeiro, se alimentar corretamente, e em segundo lugar, se exercitar. Isso não precisa nem ser nutricionista para saber, né? E o texto vai nos mostrar exatamente isso. O nosso versículo 6 vai falar alimentado, como nós estudamos na semana passada. E mais para frente, ele vai dizer no versículo 7, o que no final? Exercita-te pessoalmente na piedade. Então, o alimento e também o exercício. Todo mundo sabe disso. Se você quer perder peso, fecha a boca, né? E você também deve se exercitar. Então, dizem que tem um exercício que é muito bom de pescoço, né? Quando alguém te oferece algo, você faz assim, ó. Você fecha a boca e já exercita o pescoço dizendo que não quer, né? Isso fisicamente. Mas espiritualmente nós precisamos nos alimentar com as palavras do nosso Deus. Então, o que é que nós iremos ver nessa noite? Nós iremos ver essa expressão, palavras da fé, alimentado com as palavras da fé. O que significa essa expressão? E aí, meus irmãos, nós podemos aqui até resumir, lembrando também que nós estamos expondo o texto de Judas, e lá em Judas vai falar também da fé. Aqui vai dizer palavra da fé, lá em Judas fala que a gente deve o quê? Batalhar por esta fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então,
nós iremos nessa noite fazer uma conexão entre essas duas ideias. Por quê? Porque lá fala em batalhar pela fé e aqui fala das palavras da fé. E aí a gente já pode responder de maneira bem objetiva que essas palavras da fé nada mais é, a fé aqui significa todo o conhecimento que nós temos de Deus. Não é a fé salvadora, não é a fé que você crê que, por exemplo, vai sair uma vacina para o coronavírus e quando sair a gente vai dar glória a Deus porque a gente tem orado por isso, né? Temos feito aqui alguns pedidos e Deus tem respondido e nós nos alegramos com isso. Mas essa fé que nós estamos falando não é simplesmente achar que vai acontecer algo no futuro, não. A fé tem aqui a ver com todo o arcabouço de doutrina, todo o depósito de coisas que Deus coloca em nosso coração e que são aqui visíveis na nossa mente. Nós devemos entender que crer é também pensar. Então Deus, ele primeiro faz com que venhamos a crer com o coração, devemos confessar com a boca que realmente isso já está em nossa mente. Deus transformou a nossa mente, transformou todo o nosso ser e agora nós temos essa fé. Mas mesmo assim nós podemos entender, como diz o Hendrickson, voltando a falar de Judas, e para quem também não sabe, nós estamos também colocando no YouTube os nossos sermões em Judas. E ali nós vimos exatamente isso, o conteúdo dessa batalha, que há um duplo apelo de Judas, que primeiro devemos batalhar de maneira agonizante, e esta fé é uma fé operante, como eu já disse, tem a ver com todo esse conhecimento. E Paulo vai dizer lá em Filipenses que Deus não nos deu somente a graça de crer nele, mas também de padecer por ele. É essa fé que nós estamos falando, a fé que nos leva a entender o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Ele é o nosso exemplo. Por isso, meus irmãos, sem muitas delongas, nós vemos aqui o comentário de Hendricks, que diz o seguinte: as palavras são as que incorporam a fé e o ensino excelente da igreja à verdadeira doutrina cristã. Inclusive, na semana que vem, já faço o convite, nós iremos trabalhar essa ideia da doutrina, da sã doutrina. Por quê? Porque o texto diz isso, diz o texto, né? Alimentado com as boas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, hoje a gente só vai falar sobre essas palavras da fé. Hendricks continua, né, dizendo que o apóstolo Paulo poderia estar pensando em certos sumários, resumos de doutrinas que poderiam ser considerados como uma boa nutrição espiritual. Então, Timóteo já recebeu essas doutrinas da sua avó, lembra que a gente falou do dia da avó, semana passada, recebeu da sua mãe. Lá na segunda epístola, Paulo vai dizer que ele recebeu também dele, e esses resumos de doutrinas deveria suprir e alimentar e nutrir espiritualmente a Timóteo, esse filho espiritual de Paulo. Hendricks diz mais, ele diz assim: talvez Paulo pensasse na forma de confissões confiáveis, que são correntes, e outras também formulações fixas de verdades. E aí eu achei muito interessante essa última parte que diz assim: quem negligencia o estudo da sua palavra, da Bíblia, né, e a doutrina baseada nela, atrofia, né, seus poderes pelo desuso. Todo mundo sabe que quanto mais a gente deixa de fazer algo, nós perdemos a prática. Por exemplo, quem deixa de dirigir carro, né? Quando vai pegar o carro fica com medo. Até a gente mesmo agora com o celular, a gente teve que se readaptar, porque a gente já não sabia de tantas funções que tinha o celular. Então a gente já sabia de alguns usos e agora a gente teve que colocar outros usos em prática. E assim acontece em todas as áreas. Infelizmente, espiritualmente também acontece. Aqueles que não praticam a palavra, como o próprio Timóteo, Paulo vai dizer a Timóteo, né, que deve ser alguém que estuda essa palavra e que deve ser perito em conhecer essa palavra. Se não colocarmos em prática, infelizmente podemos atrofiar. E aí, meus irmãos, caminhando para o final, eu quero recomendar um material muito interessante. Por quê? Porque a base de todas as coisas é a palavra, né? E há um material que eu escrevi chamado sobre as confissões de fé, sobre a liderança e as confissões de fé. Depois eu vou passar para os irmãos esse material. E há uma frase que eu não gosto, mas diz assim, que a Bíblia, ela é a mãe das heresias. Então você pode ver na figura, todo mundo está prestando atenção aí na figura, como se tivesse a Bíblia, né? E a interpretação que negligencia os ensinos bíblicos pode fazer com que haja um leque, né? Não haja uma visão única, mas muitas visões. Então, o que é que vai fazer com que haja uma visão única? É o que nós chamamos como... Volta aí um pouquinho, Gabi, só para a gente perceber. Essas confissões confiáveis. Confissões confiáveis. Nós temos o nosso credo, que daqui a pouco a gente vai citar. Temos as nossas confissões de fé.
E aí podemos perceber, pode voltar a uma outra figura, olha só que interessante. Não, voltar não, isso. O credo e as confissões de fé, tá vendo aí a figura? Elas vão nos dar um norte, porque a base continua e sempre será a Bíblia. Isso não há dúvida. Então a interpretação bíblica que é atenta aos erros e acertos ao longo da história. Então o credo, ele vai nos ajudar, as confissões vão nos ajudar. E uma vez conversando com os nossos jovens, eu até falei, né, dei aí a minha dica sobre como eu faço os estudos ou as pregações, que eu baseio, em primeiro lugar, na Bíblia, que é o fundamento, logicamente, né, toda a palavra e somente a palavra, mas também eu baseio nas confissões de fé. Elas vão nos dar o norte, e é esse quadro que eu achei muito interessante. Agora a gente vai ver as duas figuras juntas, preste atenção aí, ó. Tá vendo de um lado a Bíblia com o leque, né? Ela é e sempre será a base de todas as coisas, tá vendo que ela está embaixo? E no outro lado temos os credos e as confissões, que vai nos dar essa base da palavra do Senhor. Não sei se dá para ler, mas eu vou ler essa parte que está em azul e branco, que diz assim: os documentos históricos, como o credo, como as confissões de fé, jamais tomam o lugar da Bíblia, mas auxiliam na interpretação bíblica, ajudando a igreja a não repetir as heresias que surgiram ao longo da história do cristianismo. O que Paulo vai falar das heresias da época dele? Olha aí no final do versículo 1. Por obedecerem o quê? A espíritos enganadores e diz mais, versículo 1, o que é? Ensinos de demônios. Então veja o perigo das heresias. Por isso que nós devemos ter o norte, que é a palavra do Senhor e as confissões de fé. Eu quero terminar usando aqui um material muito interessante do reverendo chamado João Alves. Ele já tem alguns anos que ele faleceu. Esse foi o que eu falei, né? Que é o material meu, que eu vou passar para os irmãos, para vocês meditarem aí sobre a nossa confessionalidade. E o reverendo João Alves, ele vai falar exatamente isso. Ele vai citar um outro teólogo chamado Schaff, que diz assim: as confissões devidamente subordinadas à Bíblia são de grande valor e uso. São sumários, resumos de doutrinas da Bíblia, que auxiliam na sã compreensão, no vínculo da união entre os seus mestres e padrões, e salvaguardas públicos contra a falsa doutrina e a prática errônea. Diz mais ele também dentro dessa visão, né? O primeiro objetivo dos credos foi o quê? Distinguir a igreja do mundo. Quando a gente fala, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, você está distinguindo de gente que não crê em Deus, por exemplo, né? Depois, distinguir a ortodoxia, daquilo que é a doutrina correta, da heresia. E, finalmente, as denominações. Por exemplo, a Igreja Católica tem um credo dela, os batistas têm um credo deles, né? E aí, terminando, nós podemos dizer que esses símbolos doutrinais servem para a igreja, como as constituições e regulamentos servem para qualquer sociedade. A gente vive numa época que os juízes estão em evidências, né? E eles vão falar da Constituição. Inclusive, alguns fazem até interpretações errôneas, não vamos entrar no mérito aqui, mas eles têm que ter a Constituição, que vai ajudá-los no norte deles, né? E aí nós podemos finalizar dizendo pelo menos de 4 usos da confissão de fé. Primeiro, a confirmação ou proclamação. Quando você fala assim, creio em Jesus Cristo, você está dizendo que você crê nele, que é Salvador. E ali no credo vocês vão perceber uma temática que vem aqui de cima, né? Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades. Aí chegou na estaca zero. Depois ressuscitou dos mortos, terceiro dia, está sentado, e aí vai subindo, né? Ou seja, você proclama, você confirma Cristo Jesus. Também a identificação. Como eu falei, nós somos confessionais, nós temos uma identidade. Logicamente que o credo serve para a nossa instrução, nós aprendemos. E por último, serve também para puxar a nossa orelha. Então, meus irmãos, na semana que vem, se Deus nos der vida e saúde, nós iremos continuar essa parte, mas iremos focalizar na sã doutrina. Por quê, pastor? Porque o nosso texto está dizendo assim: alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, nós hoje vimos que a fé aqui tem a ver com todo esse conhecimento que Deus colocou, primeiro transformando nosso coração, mudando a nossa mente. Agora a gente confessa com a nossa boca, não é somente uma fé em coisas para frente, né? Que a gente fala, eu tenho fé
que vai acontecer isso. Não, tem a ver com esse conhecimento que nós temos já em nosso coração, que é visível em nossa mente. E também nós iremos perceber que devemos vivenciar, não pode ser somente pensar, nós devemos praticar para a honra e glória do Senhor. E aí nós iremos falar na semana que vem da sã doutrina. E logicamente, para encerrar, meus irmãos, nós iremos recitar o nosso credo apostólico. Quem sabe de cor, vai recitar aí na sua casa. Quem não sabe, nós colocamos aqui também, projetamos para vocês lerem. E quem não sabe ainda, a Bíblia Coinária mais antigas, ela tem também o credo apostólico, tá bom? Ninguém aqui entende o credo como reza, pelo contrário. O credo, ele é, vamos dizer assim, o resumo daquilo que cremos, credo apostólico. Então vamos falar a uma só voz, recitar o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Que o Senhor assim aplique em nosso coração a sua santa palavra. E antes da nossa oração final, eu gostaria de saber se há alguma dúvida, alguma pergunta, algo que não ficou claro, né? Afinal, é um estudo bíblico e hoje nós trabalhamos mais a ideia da palavra da fé, que nada mais é do que todo esse conhecimento que Deus colocou em nosso coração e em nossa mente. Alguma pergunta, alguma dúvida? Fale agora ou deixe para a semana que vem. Se Deus quiser, teremos mais estudo para a honra e glória do Senhor. Então, meus irmãos, alguém abriu o áudio? Pode falar, minha irmã. Eu gostaria, assim, de perguntar. Então, há outros tipos de crédito da Igreja Católica? Sim. A Igreja Batista tem outro credo. No decorrer, a Adventista deve ter o credo deles. Então, a ideia é que no decorrer da história, o nosso credo também, ele passou, não diríamos por mudanças, mas eles foram ampliados. Por exemplo, eu já fiz essa pergunta para os irmãos agora. O nosso credo, volta aí, Gabi, só para mostrar. Ele começa com duas frases sobre Deus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí depois a ênfase do credo está em Jesus Cristo. Veja como é grande. Do Espírito Santo só fala isso, creio no Espírito Santo. Então, se hoje fosse feito um credo, certamente a parte mais ampla seria do Espírito Santo, porque tem gente dando bom dia para o Espírito Santo, tem gente fazendo um monte de heresia por não conhecer o Espírito Santo. Entende, minha irmã? Então, o credo apostólico, ele foi criado exatamente numa época e ele é, de certa forma, universal. Os católicos creem que nem a gente, nesse credo apostólico, os pentecostais também. Só que cada igreja também tem as suas confissões de fé, que aí seria mais específico. É que nem o funil, né? Vai afunilando. O credo ele é universal e as confissões, os catecismos, são mais direcionados à identidade de cada igreja. Então, a Igreja Católica tem um credo igual ao nosso, né, que nem os pentecostais também têm, só que as confissões de fé deles que são diferentes. Então foi muito boa a pergunta, para a gente deixar claro a diferença entre confissão, catecismo e credo, tá bom? Tá certo, pastor. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Não, a minha só foi essa mesmo. Isso. Então, meus irmãos, como está aí, ó, tá bem pequenininho, mas dá para você perceber que na parte 2 está falando, estudando a palavra de Deus. E na semana que vem, nós iremos falar sobre essa sã doutrina, tá bom? Então fica aí o convite para os irmãos de Jacobina, para todo mundo aqui da igreja. E convidem pessoas. Hoje o nosso irmão Marcelo não pôde estar. E ele falou, pastor, infelizmente eu tenho um curso. Mas ele sempre também convida pessoas, né? E a ideia é que realmente muitas pessoas possam também observar a palavra do Senhor. Então vamos orar ao Senhor? Vamos fazer a nossa oração final, encerrando assim o nosso trabalho para a honra e glória do Senhor. Oremos. Santo e eterno Deus, nós somos gratos ao Senhor
por essas horas preciosas que temos passado, em que podemos louvar ao Senhor com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. Também, ó Deus, tivemos já o nosso momento de intercessão, de clamor, ó Pai, de pedidos em que, mais uma vez, queremos relembrar cada um deles, especificamente visitando, ó Deus, pedimos ao nosso irmão, nosso querido diácono José Lopes, ó Pai, guerreiro de oração, e certamente, ó Pai, o Senhor é presente em sua vida, como nós cantamos, tua fé Jesus contemplará, e nós sabemos que Jesus tem estado ao nosso lado, ele mesmo nos disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, ó Deus, que essa palavra de ânimo esteja tão somente na vida dele, do teu servo, juntamente com outras pessoas que carecem, ó Deus, de ouvir uma palavra de conforto, de consolação. Visita a nossa irmã Ismênia, visita ao tio Beto, ó Deus, a tantos outros que aqui já foram relembrados, e pode ser que a nossa mente se esqueça, mas o Senhor conhece a cada um que necessita do Senhor, ó Pai. Pedimos também mais uma vez que o Senhor esteja aplicando em nosso coração a tua santa palavra, que venhamos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, e te louvamos porque o Senhor não nos deu somente essa fé, ó Deus, para nos deliciarmos, ó Deus. Não, o Senhor nos deu essa fé para batalharmos. Como diz o teu servo apóstolo Paulo, o Senhor não nos deu a graça somente de crer no Senhor, mas também de padecer pelo Senhor. E isso nós fazemos não por causa de nós mesmos, mas por causa de Jesus, que é o autor e consumador dessa nossa fé, ó Pai. Por isso, ajuda-nos a realmente crescer em conhecer ao Senhor e realmente colocar em prática aquilo que nós cremos. Visita, ó Deus, cada família aqui representada e tantas outras que não puderam estar conosco. O Senhor sabe os motivos, ó Deus. Dá-nos também um final de semana na tua presença. Colocamos de maneira especial a programação que teremos no sábado. Que o Senhor continue a usar o teu servo, nosso querido pastor Humberto, e que sejam momentos de crescimento, de gratidão, de alegria na tua santa presença. Oramos assim agradecidos e o fazemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Então que Deus assim nos abençoe.